Bom dia novamente, senhoras, senhores e outros. Tudo bem com vocês? Eu sou o Sr. E, estamos aqui de volta com os singles da semana, que é o quadro onde eu avalio os principais singles que foram lançados nessa semana e ranqueio eles no formato de tier list. Mas sem enrolação, pessoal, a gente já fechou a tier list de janeiro, então vamos começar essa de fevereiro com estilo, com Ghosts Again do Depeche Mode. A banda responsável por trazer alguns dos meus álbuns favoritos de todos os tempos retorna depois da trágica morte do Sr. Fletcher, um membro fundamental do grupo. E na música, infelizmente, já faz alguns anos que eles não têm novos lançamentos muito bons, então considerando toda essa pressão, esse peso emocional e a urgência de um acerto deles, imagine o quão nervoso eu estava quando fui escutar pela primeira vez. E agora imagine o meu alívio ao perceber que sim, esse acerto veio para eles. Trazendo o synth-pop raiz que eles mesmos ajudaram a construir em primeiro lugar, Ghosts é um single lindo e melancólico que explode em emoções no piano e no sintetizador. É exatamente o que eles precisavam e fico muito feliz que, apesar de tudo, eles realmente conseguiram voltar. E já voltaram indo para S-Tier. Bone Church do Slipknot. Beleza, mano, essa é com certeza uma das músicas mais interessantes que eles lançaram nesses últimos tempos, ou pelo menos bem melhor do que qualquer coisa do The End So Far. Como muitos já falaram, com certeza não é um Slipknot que a gente tá acostumado a ouvir, e eu gosto disso, sempre temos que respeitar aqueles que ousam tentar algo novo. O single preza bastante pela atmosfera a princípio quieta, lenta e melancólica, e não tem pressa para montar esse cenário. O tema religioso na letra combina bastante com esse som, e o Corey é fundamental para entregar tudo isso, porém eu ainda acredito que isso é apenas uma introdução. Eu não vou me precipitar, eu acho que eles ainda estão montando o palco e algo maior está por vir. Então por isso você fica na B-Tier. Sports Day do Gila Band. Então, esse é um B-side de um single que eles lançaram no ano passado e que eu gosto bastante, o 85ers, e essa música é bem diferente do estilo que eles adotaram na sequência de lançamentos de 2022, focando bem mais em uma construção lenta ao invés de barulho e volume alto, e sendo bem direto, eu não curti essa track. Respeito bastante a tentativa de fusão entre krautrock e noise rock, mas no geral ela me parece bem perdida e sem muito de interessante acontecendo. Então fique na D-Tier. Pearls da Jessie Ware. A rainha do pop dançante está de volta com um novo LP previsto para esse ano, o que era esperado, e essa música Pearls é muito boa. Em vários aspectos eu diria que é até mais animada e energética do que a minha amada Free Yourself, baixo fortíssimo, efeitos bem divertidos com os estalos de língua e toda a vibe de disco, que a esse ponto ela já tem anotado no DNA, segue impecável. A minha única birra aqui é que, novamente, comparado com Free Yourself, eu acho que o refrão dessa aqui acabou mais fraquinho. Não ao ponto de ser ruim, claro, mas ela consegue fazer algo melhor bem fácil. Mas mesmo assim eu acho justo de colocar na A-Tier. Like a Savior, Ellie Goulding. Gostei bastante na primeira vez que ouvi, mas é um daqueles casos de quanto mais ouvia, mais enjoativa ela ficava. Gostei bastante de detalhes como o tom levemente eletrônico do baixo e o ritmo agitado que escolheram, e realmente segue bem a risco o estilo de synth-pop dos outros lançamentos dela, mas ei, se tá funcionando, tá valendo, né? Só é tenso, cara, porque eu admito ter bastante dificuldade em encontrar alguma coisa que diferencie ou destaque esse single em comparação aos outros, então o meio do caminho é na C-Tier. The Sound do Stray Kids. Este é o som de um pianinho remasterizado de Lavender Town com o refrão mais estourado que eu ouvi desde que o ano começou. Genérico, sem graça e totalmente esquecível, direto pra F-Tier. Melôdia parecida do Matheus fazendo rock. Em poucas palavras, essa música é muito boa. Não só ela conta com um instrumental bem interessante que balança muito bem influências de rock alternativo com reggae, mas a habilidade do Matheus de contar a própria história de vida é impressionante. E a forma de como ele consegue emendar essas ideias como aqui nós rega e aduba pra não ver criança muda, pra não ver criança morta, viagem torta, favela pra mim é horta, tudo isso vem com uma naturalidade incrível, digna de uma A-Tier. Blood and Butter da Caroline Polachek. Por causa das regras do YouTube, explicar esses negócios de uma batida bonita, um instrumental criativo, uma composição elegante é muito difícil, especialmente porque eu não posso só tocar a música pra vocês aqui. Então se for pra vocês pegarem nem que seja só um exemplo do que é uma produção impecável, mas muito acessível ao mesmo tempo, eu fortemente recomendo esse single. Cara, que música linda. Como eu falei antes, o tom dessa batida é incrivelmente satisfatório, a voz dela segue forte e a mina até colocou uma gaita de fole no meio desse negócio e simplesmente deu muito certo. Me chame de inocente, mas eu acho que a tocha do pop artístico, que já foi carregada por figuras como Kate Bush e Bjork, eu acho que ela está sendo passada diante de nossos olhos, senhoras, senhores e outros, e eu confio no talento dela. S-Tier pra você.
I Made It da Tones and I. Essa aqui legitimamente me deixou triste, porque é desesperador ver o quanto a Toni realmente tá tentando virar a página pra algo novo, e me preocupa ver que esse próximo capítulo dela parece ser uma repetição do anterior. Primeiro que, gente, quando queremos fazer uma música mais emocional, não é obrigatório que ela seja uma balada de piano. Tipo, o instrumental, o refrão dramático e barulhento é tudo tão previsível que eu achei que tava ouvindo uma apresentação do X Factor. E a escrita não ajuda nem um pouco, especialmente o primeiro verso que insiste tanto na metáfora do avião de papel que chega a ser triste, mas não pelas razões que ela quer transmitir. Mas já chega, vai pra F-Tier. Feel Good do Slow Tie. Ok, então ele realmente quer mergulhar de cabeça nesse som de punk moderno. Instrumentalmente, essa música dá um certo choque pelo quão dançante e distorcida ela é. Tipo, o Ty já flertou várias vezes com esses estilos de riffs barulhentas e tals, mas essa é a primeira vez que eu escuto uma track dele dedicada 100% pra esse som, e particularmente eu não gostei muito não. É desnecessariamente repetitiva, não é exatamente inovadora quando se leva em conta outros artistas como LCD Sound System e Viagra Boys, e o único versinho de rap salva um pouco, mas eu ainda vejo tudo isso como um potencial levemente desperdiçado. Então você fica na D-Tier. Swing in a Dream do Squid. Sim, o Squid já está de volta ativa com um novo álbum anunciado, e essa é uma daquelas músicas que me deixa com sentimentos mistos. Pessoalmente, gente, eu nunca fui muito fã desse estilo de rock deles, que é entupido de efeitos e barulhinhos diferentes, e por mais que nesse lançamento isso até que é bem controlado, ainda é um aspecto presente que não melhora com os vocais desajeitados do Lewis, mas é quase impossível negar que esse single tem um desenvolvimento incrível. A partir do momento que o trompete do Laurie entra em ação, as coisas mudam de figura e o breakdown final ficou muito foda. Provavelmente o tempo vai me fazer mudar bastante de opinião em relação a essa aqui, mas por enquanto, na média, eu vou te colocar na B-Tier. Unbridled Fury do Dying Fetus, simplesmente incrível. É exatamente o que eu queria ouvir vindo de uma banda que se mantém fiel ao death metal brutal. Trabalho absurdo na bateria, trocas constantes entre riffs pesadas e criativas de guitarra, ênfase especial no solinho de tapping perto do final que já cola direto com um breakdown incrível para fechar a track. Não tem muito segredo para esse lançamento, é death metal puro feito por pessoas com décadas de experiência para se apoiarem, e sem dúvida é essencial para metaleiros de respeito por aí. É uma indicação fácil para S-Tier. Eternal do Marshmello é bem melhor do que eu esperava, e a melodia principal que marca a música é bem bonitinha e cativante, então aquele primeiro terço da track é bom, mas o drop com a batida de trap é bem desnecessário, e a partir daí a música não se recupera e nem traz nada de novo ou interessante. Então você fica na D-Tier mesmo. Melanina do Amaro Freitas. Tá, essa aqui é uma difícil de explicar. Jazz experimental, definitivamente algo do qual eu não sou qualificado pra falar sobre, mas eu vou fazer isso mesmo assim. Essa track se consiste em diversas melodias elegantes de piano, o que faz muito sentido considerando que o Sr. Freitas é pianista, mas além disso ela também tá recheada de efeitos diversos como um coro distante e às vezes até um áudio revertido, mas o que me chamou bastante atenção foi a forte ênfase que esse single dá pra batida, que é bem pesada e dá um contraste bem legal com o pianinho, e o resultado final acabou em um lançamento bem interessante, bem único nesses últimos tempos, e que eu com certeza recomendo, mesmo não tendo muita afinidade com esse campo da música. Então fique na A-Tier. 16 Ways da Frankie Rose. A princípio eu tinha gostado bastante dessa mudança para um tom mais dramático, mais frio, mas é uma pena porque deu pra sentir que as ideias acabaram esgotando bem rápido. Eu sinto que essa é uma track bem repetitiva, sem muito de interessante acontecendo depois que você passa do primeiro terço da sua duração. Se você gosta bastante desse estilo de ethereal wave, então beleza, consigo imaginar ela funcionando contigo, mas pra mim parece mais uma track de transição no meio de um álbum do que um single propriamente dito mesmo. Então C-Tier pra você. Harvest do Poison Ruin. Olha que grupo interessante encontramos aqui, senhoras, senhores e outros. Harvest é o single que anuncia o álbum de estreia dessa banda, que ainda não tem exatamente muitos projetos e material em seu nome, mas já parecem ter uma visão extremamente clara sobre o próprio som. Curti bastante a forma de como eles conseguiram mesclar perfeitamente o punk raiz estilo Ramones com um tom de post-punk. Grande salve pra galera que cuidou da engenharia de som, porque claramente sabem o que estão fazendo. Adorei a estética que eles escolheram, e a temática medieval consegue se encaixar muito bem com as letras, que assim como qualquer punk de respeito tem ideias impactantes de revolta. É uma música que me pegou muito de surpresa, fiquei bem impressionado com a qualidade de tudo isso, e por isso pode ir direto para S-Tier.
Soul Ma da Ludmilla com a Tasha Tracy. Bastante hype estava cercando esse lançamento, que veio acompanhado também da música Nasci Pra Vencer, que eu não gostei e por isso escolhi Soul Ma pra falar sobre, que é um pouquinho melhor, mas ênfase no pouquinho, gente, porque essa também não me impressionou. Sinceramente, eu não esperava que a Ludmilla ia ter tanta dificuldade nos versos de rap, que estão cheios de rimas amadoras ou simplesmente palavras repetidas. Eu acho que o Ajax perdeu bastante potencial na produção, porque parece que eles gastaram mais tempo tentando fazer uma batida à la Megan Thee Stallion ao invés de tentar algo mais original, mas pelo menos a Tasha e a Tracy, especificamente a Tracy, até que conseguem dar uma carregada no single, mas no fim ainda acaba na D tier. Zina do Skrillex com a Nai Barghouti. Essa aqui é de longe o single mais diferenciado entre os últimos lançamentos dele, e de novo eu adoro isso. Primeiro que essa escolha de collab já parece uma das coisas mais aleatórias possíveis, realmente não tava esperando uma track de trap híbrido e techno em árabe, e mais surpreendente ainda é o fato de que deu muito certo, as escolhas de samples foram perfeitas, e eu admito que eu até me mantive um pouco cético no decorrer da música, mas chegando naquele último drop só com a batida, daí já não dava mais, cara. Esse negócio é incrível, super criativo, bem singular na trajetória do Skrillex e por isso consegue até derrubar a Rumble. Então eu vou te colocar no topo da A tier. E agora sim, flow espacial do Teto, Will e o Matue. Segurem as emoções, senhoras, senhores e outros, porque essa música é uma das coisas mais chatas e preguiçosas que eu já ouvi vindo desses três caras. Mesmo não sendo necessariamente o maior fã do trabalho deles, vendo outros frutos de collabs entre eles, como a M4 e a própria Vampiro, eu contava com um refrão marcante e um instrumental divertido, mas flow espacial não tem nada. É impossível diferenciar o refrão de um verso normal. Eu não me lembro da última vez que eu ouvi o Teto tão desanimado. O Will canta um dos piores versos que eu já ouvi dele, e a cereja do bolo, todo o marketing do Matue pra ele aparecer na track por uns 15 segundos e sumir da face da terra. 30, minha querida, da próxima vez, ao invés de torrar toda a grana no videoclipe, vamos investir isso pra conseguir um produtor mais interessante e talvez mais incentivo aos caras a escreverem material pra música, ou pelo menos alguma coisa que não dure só, sabe, 15 segundos, beleza? F-tier pra você. E pra fechar esse vídeo, Lost do Linkin Park. De uma forma bem parecida com o lançamento do Depeche Mode, é óbvio que Lost também tinha uma pressão emocional bem grande pra sustentar, mas nesse caso, essa não é tipo uma música nova da banda sem o Chester, é só uma track originalmente do álbum Meteora, que nunca foi lançada de forma oficial. E olha, gente, vocês sabem que sinceridade é um dos princípios que eu julgo sagrado nesse canal, né? Então, dito isso, eu entendo o porquê essa música foi cortada. Claro, tirando o contexto do Chester, eu acho que Lost não tem o mesmo impacto e agressividade que outros hits principais do álbum têm, e pelo próprio estilo mais focado em efeitos de eletrônica, ela me parece mais uma música de transição pro Thousand Suns. Não me entendam mal, não é uma música ruim, ouvir a voz dele é bem emocionante e eu entendo a comoção geral da fanbase da banda, mas eu acho que pessoalmente eu me contenho com uma B tier. Então para essa semana vai ser só isso mesmo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que na descrição temos a playlist com todas as músicas que eu falei aqui no vídeo, e nos comentários vamos ter a lista de menções honrosas, que são outras músicas que também foram lançadas recentemente, mas que não apareceram aqui. Se quiserem, claro, deixem o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Se vocês concordam ou discordam de uma opinião minha, vocês podem só deixar nos comentários que a gente vai discutindo aos poucos. E mais uma vez, pessoal, é só a minha opinião, beleza? Falou!